1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 50 ao versículo 58. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 50 a 58. Nós veremos aqui, meus irmãos, um texto maravilhoso, onde o apóstolo Paulo fala sobre a realidade da ressurreição e sobre a transformação futura do corpo dos crentes, né? Texto bem bonito, né, e maravilhoso. Como toda a Bíblia assim o é, né? Vamos à leitura então do texto? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Assim diz o texto, meus irmãos, vamos à leitura. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus Santo e bendito, Pai, estamos aqui agora, Pai, diante da sua palavra lida, Pai, perante nós, a tua palavra inspirada, inerrante, Pai, a sua perfeita e maravilhosa palavra, Pai. Nós pedimos ao Senhor agora, Pai, que nos fale, Pai, por meio do seu Santo Espírito, Pai. Toque nos nossos corações, Pai, ilumina as nossas mentes, nos faça, Pai, maior sabedores, Pai, da sua palavra, maior conhecedores da sua palavra, não só conhecedores, Pai, mas praticantes dela, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Irmãos, é interessante que essa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo, ele tem tratado aqui, ele trata nessa carta de diversos temas, né? Ele dedica boa parte dos seus capítulos a tratar de problemas, né, bem pertinentes à igreja de Corinto. Mas é interessante que no capítulo 15 dessa carta, Paulo ele vai dedicar basicamente o capítulo inteiro a um tema só, que é o tema da ressurreição, né? São exatos 58 versículos, né? O maior capítulo dessa carta, dedicados aqui a apenas o tema da ressurreição, ou da importância dessa doutrina da ressurreição. Por que Paulo dedica tanto tempo, né, e dá tanto espaço a essa doutrina, que era a doutrina da ressurreição? Por que ele explica tanto sobre essa doutrina àqueles crentes, né? Paulo tem confrontado aqui um falso ensino. Né? Geralmente nós vemos muitos falsos ensinos, né, nas igrejas as quais o Paulo escreve, né? E quando Paulo está trabalhando muito um tema, né, é possível, né, muito provável que Paulo estivesse ali combatendo um falso ensino que estava se propagando, e é o caso aqui. Né? Paulo está propagando aqui um falso ensino, né, a respeito da ressurreição. Na verdade, um ensino que falava que a ressurreição não existia, não havia ressurreição. E, portanto, se não havia ressurreição, o grande problema para Paulo é que, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Isso era um grande problema para o evangelho que Paulo pregava, né? A negação da ressurreição, ela atacava frontalmente o cerne da fé cristã, né? O fundamento, né, da fé cristã, que é a ressurreição, né? Aquilo que nos garante a salvação, né? E a realidade também da
ressurreição. Paulo vai dar provas dessa ressurreição, né, ao longo desse capítulo 15, né? Por exemplo, lá no versículo 3, os irmãos podem me acompanhar aí, ele vai dizer assim, lá no versículo 3 do capítulo 15, né? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro aqui, né? E depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele dá aqui a ênfase, a ideia de que Cristo foi visto por muitos, portanto, ele ressuscitou de fato, né? Ele vai trabalhar a ideia de que sem a ressurreição, a fé cristã não tem sentido de existência. Essa é a ideia, né? Lá no versículo 14, ele vai dizer assim, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E lá no versículo 19, ele vai dizer, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, como se não houvesse ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo está aqui combatendo esse ensino segundo o qual não havia ressurreição. Então, Paulo vai trabalhar a realidade aqui dessa ressurreição. A pergunta que nós precisamos fazer é por que alguns daqueles falsos mestres ali, que estavam se infiltrando naquela igreja e promovendo essa falsa doutrina, por que eles criam dessa forma, né, de que não havia ressurreição? Né? Existem basicamente alguns motivos, eu trouxe 2 aqui, que são motivos bem interessantes a respeito daquela igreja. Né? Por que aquela igreja, pelo menos alguns, ainda estavam negando ali a ressurreição, a realidade da ressurreição? Primeiro porque existia ali uma ideia, né, de uma realidade super espiritualizada. Né? O que é isso? Né? A gente sabe, se a gente for ler a primeira carta aos Coríntios, né, e se a gente conhecer mais sobre essa igreja, a igreja de Corinto ali era marcada pela soberba, né? Pela arrogância, né? Tanto é que Paulo vai bater muito nessa tecla, né? Eles se gabavam dos seus dons espirituais, da ideia das línguas estranhas, né? Das revelações, era um competindo contra o outro. Então a ideia aqui de que eles achavam que eles já viviam no ápice da espiritualidade e da vida cristã, e que não tinha mais nada para frente. A ideia de que a vida presente era a vida mais maravilhosa possível. Era o ápice da espiritualidade. Então a ideia aqui é de que eles já viviam aqui e agora, né, no mais alto nível de espiritualidade. Então a ideia aqui é de que ressurreição para quê? Nós já vivemos no mais alto nível de espiritualidade. A nossa espiritualidade, a nossa fé é top demais. A ideia é essa. Então não há ressurreição. Nós já vivemos aqui no ápice da espiritualidade. Essa é a ideia, né? Então a ideia é de que não há nada melhor por vir. Nós já vivemos o melhor. Eles eram orgulhosos, né? Soberbos, né? Esse talvez um dos motivos ali, segundo alguns teólogos, que eles desacreditavam da ressurreição. E segundo, porque existia sobre a igreja de Corinto ali uma forte influência do pensamento grego sobre o corpo, né? Nós sabemos que os gregos, eles olhavam o corpo, a matéria física, como algo mau, como algo sem valor, sem importância. Então, se a ressurreição do corpo pressupõe a ressurreição de uma carne como a nossa, de uma carne, né? E o corpo é mau, então para que ressuscitar algo que é mau? Então, os gregos acreditavam que o corpo era sem valor, sem importância, algo ruim, algo mau. Então, a ideia é, para que voltar a ter um corpo sem valor? Então, eles acreditavam nessa ideia também, né? A ideia de qual é o sentido de uma ressurreição, nós teremos de volta um corpo que não presta, um corpo que não tem valor. Essa era a influência grega sobre alguns dali da igreja de Corinto. E aí, o que Paulo vai trabalhar? Paulo vai trabalhar a ideia de que a redenção, a salvação, não alcança apenas a alma, alcança também o corpo. Essa é a ideia. A ideia aqui é de que no cristianismo, Deus não salva somente a nossa alma, Ele não redime apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Então é por isso que nós não viveremos como almas penadas no céu. Um monte de alma sem corpo. Não é essa a ideia do cristianismo. O que o cristianismo prega é a redenção também do nosso corpo. Nós teremos um corpo, de fato, como veremos mais à frente, transformados, redimidos, assim também como a nossa alma, né? Vamos falar isso lá em Romanos 8, 23, eu vou ler para a gente ganhar tempo.
Ele diz assim, né? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Ele completa a redenção do nosso corpo. Essa é a ideia. Então, na fé cristã, nosso corpo também será redimido, né? E aí o questionamento, né, que alguns poderiam fazer ali, né? Mas que diferença faria se nós voltarmos a viver num corpo como o nosso? Num corpo debilitado, num corpo frágil, né, num corpo doente como o nosso. E Paulo vai trabalhar a ideia aqui no capítulo de que nessa ressurreição do corpo, o nosso corpo não será como é hoje. Nosso corpo será totalmente transformado. Essa é a ideia aqui, né? Então, essa ressurreição do corpo marca ali a última etapa da redenção, que é a etapa da glorificação. A ideia de que os efeitos do pecado que hoje existem em nosso corpo serão, de fato, expulsos, serão, de fato, retirados. Essa é a ideia de não mais existirão quando da ressurreição. A ideia aqui, por exemplo, um teólogo ele define essa glorificação da seguinte maneira, ele vai dizer assim, né? Glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram de todas as épocas, reunindo-o com a alma de cada um, e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim, ao mesmo tempo, a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Então a pergunta que alguns poderiam fazer é, tá, mas e quem estiver vivo? E aí Paulo também trabalha essa ideia no texto, né? E aí Paulo vai trabalhar aqui, não apenas os mortos ressuscitarão com um corpo já transformado, mas aqueles que estiverem vivos também serão transformados. Essa é a ideia aqui. Então Paulo ele vai trabalhar basicamente com 4 questões aqui, né? Por que nós não podemos entrar no céu com esse corpo atual? É isso que ele vai trabalhar no texto. A ideia de herdar uma carne e sangue não herdam o reino de Deus. Ele vai trabalhar com essa ideia. Por que é necessário para nós adentrarmos no céu, no reino de Deus, um novo corpo? Né? Como será esse corpo da ressurreição? Né? De que maneira a Bíblia fala a respeito desse corpo? Né? Quando acontecerá essa transformação? Né? Quem irá ressuscitar naquele grande dia? Né? Aqueles que estiverem vivos também, né? O que acontecerá com eles? Né? E por fim, Paulo vai falar sobre a morte no final do nosso texto aí. Qual é a situação da morte hoje em dia? A morte já foi vencida? A morte será vencida? Essa é a ideia que Paulo vai trabalhar aí no texto. Tá bom, meus irmãos? Então essa foi uma breve introdução. Tá? E agora a gente vai entrar no texto propriamente dito, tá bom? Esse é o assunto de Paulo hoje. Tá? A ressurreição do corpo, a vitória sobre a morte e a transformação daqueles que estiverem vivos naquele grande dia, quando da volta do nosso Senhor. Tá bom? Então acompanhe comigo aí, meus irmãos, no versículo 50, tá bom? Do nosso capítulo aí 15. O texto vai dizer assim, Paulo começa dizendo assim. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo ele vai trabalhar aqui, vai fazer um uso daquilo que nós chamamos de paralelismo. Né? O que é um paralelismo? Paulo está trabalhando a mesma ideia, repetindo uma mesma ideia, só que com palavras diferentes. Quando ele fala assim, ó, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, isso é a mesma coisa que dizer nem a corrupção herdar a incorrupção. A gente vê isso muito nos Salmos, né? Os Salmos falam muito tem muito paralelismo lá, a repetição de uma mesma ideia, né? O propósito dele é mostrar exatamente isso, aqui nesse início, né? De que para nós adentrarmos no reino final e completo de Deus, precisamos de um corpo compatível, essa ideia, com aquilo, com a realidade que nos espera. Quando ele fala sobre carne e sangue, né, que não podem herdar o reino de Deus, carne e sangue, Paulo está falando do nosso corpo, né? O nosso corpo, o que caracteriza ele é a presença da carne, a pele dos nossos músculos, né, daquilo que nós vemos, e o sangue que corre em nossas veias. E o que caracteriza, né, o nosso corpo, simbolizado aqui pela carne e o sangue, é que nosso corpo ele está sempre suscetível, né, após o pecado, à deterioração, né, à fraqueza, né, à debilidade, né. Então, o nosso corpo ele é sempre perecível. O nosso atual estado do nosso corpo é sempre um corpo que perece, deteriora, que envelhece. Essa é a característica do corpo. Quando ele fala que essa carne e o sangue, que é o nosso corpo, não podem herdar o reino de Deus, o que caracteriza o reino de Deus? O reino aqui é a ideia do reino final de Deus, né? Aquele reino que será estabelecido plenamente e finalmente. Aquele reino será marcado pela perfeição.
pela pureza total, né, pela santidade total, pela perfeição total. Então, o que Paulo está trazendo aqui é uma ideia de incompatibilidade. A ideia é, nós possuímos um corpo imperfeito, mas nós adentraremos numa realidade perfeita. Nós possuímos um corpo impuro atualmente, mas nós adentraremos no reino de Deus, naquele reino final, no reino puro, no reino sem pecado. Nosso corpo carrega as marcas do pecado, mas nós adentraremos, o que nos espera é um reino final perfeito. Portanto, o nosso corpo é incompatível com aquela realidade que nos espera. Então, o que Paulo vai trabalhar aqui é que esse corpo, para ser compatível com o reino final de Deus, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser modificado. Esse corpo ele é incompatível com a realidade futura. Portanto, para nós habitarmos lá, ele precisa ser transformado. Né? Aí essa ideia, ele vai repetir essa ideia no paralelismo aí, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está repetindo a mesma ideia. A corrupção aqui, aquilo que se corrompe, né? Aquilo que se deteriora, mais uma vez, que perece, que vira pó. O reino de Deus é aqui marcado pela incorrupção, pelo aquilo que não se corrompe, não se deteriora. Então, essa a ideia aqui de Paulo, né? Interessante que alguns lá poderiam perguntar assim, mas a ressurreição, né, nós já ouvimos falar que Cristo ressuscitou muitos, né, mas eles voltaram a morrer. Então, de que adiantaria a ressurreição se o corpo voltaria a morrer ou voltaria a ter a ser deteriorável ou perecível de novo? Nessa a ideia aqui, né? E Paulo vai mostrar que essa ressurreição prometida aqui e por Cristo final não será como as antigas ressurreições que o próprio Cristo realizou. Porque quando Cristo ressuscitou alguns mortos, eles voltaram a viver. Mas eles voltaram a viver, passou-se um tempo e eles morreram de novo, né? Eles estão mortos hoje em dia. Lázaro, por exemplo, ressuscitou, né? Mas ele um dia voltou a morrer, ok? A ressurreição que Paulo está trabalhando aqui é uma ressurreição final, ressurreição plena, da qual nós não voltaremos a morrer. Essa a ideia aqui, né? Tanto é que quando nós vemos os milagres de Jesus, quando Cristo ele está ali ressuscitando, ele está curando, né? O que ele está fazendo ali? Ele está dando amostras do seu reino. O pastor falou sobre isso, acho que no último sermão. Ele está dando amostras do seu reino. A ideia de que, olha, eu estou ressuscitando porque isso é uma amostra de que no reino final, naquele grande dia, isso que está acontecendo de maneira extraordinária, que é a ressurreição, isso será algo normal e comum, porque todos viverão para sempre. Ninguém mais morrerá. Essa é a ideia. Quando ele cura, por exemplo, e acaba com a doença de alguém, é uma amostra de que no seu reino final não haverá doença. A perfeição será a regra, essa é a ideia. Então aqui, Paulo está trabalhando essa ideia de que essa ressurreição não será como aquelas antigas que nós vemos, né, nos relatos. Nós não voltaremos a morrer. Nós ressuscitaremos para sempre, viveremos para sempre. Essa é a ideia de que nosso corpo, né, quando for ressuscitado, né, ou daqueles que morreram, né, ou se nós estivermos mortos quando da volta de Cristo, nosso corpo, né, não será um corpo mais frágil, não será um corpo mais marcado, né, pela fragilidade, pela debilidade, essa é a ideia, mas será um corpo totalmente superior, né, com um aspecto superior. E essa a ideia aqui, né, não somente o corpo, né, Paulo vai trabalhar essa ideia, né, mas toda a criação será redimida. Ele vai falar isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 22, quando ele fala assim, né, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então o ponto de Paulo aqui é mostrar exatamente isso, né, a ideia de que nós habitaremos compativelmente numa realidade de novos céus com o corpo transformado, né? É essa a ideia, né? E aí a pergunta que poderia surgir é, já sabemos sobre a ressurreição, mas e quanto àqueles que estiverem vivos? Essa poderia ser a pergunta de muitos ali da igreja de Corinto. O que acontecerá com eles? Paulo vai responder essa pergunta no versículo 51. Olha o que ele vai dizer aí. Ele vai dizer assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Né? Alguém poderia perguntar, mas e quanto àqueles que estiverem vivos quando da ocasião da volta do Senhor? E aí Paulo vai responder, olha, nem todos morreremos, nem todos dormiremos. Né? Essa é a ideia. Mas antes ele fala assim, né? Eis que vos digo um
mistério, né? Por que ele fala isso, né? Por que ele fala de mistério? Mistério aqui, meus irmãos, na Bíblia, em regra, mistério não é algo escondido, né? Não é algo, digamos, cabuloso, não é algo enigmático, né? Mistério na Bíblia sempre traz uma ideia de algo que foi oculto durante um tempo, mas que foi revelado, mas que foi de fato revelado. Essa a ideia, fala de algo a respeito do plano de Deus ao longo da história da salvação, né, que estava escondido dos homens durante algum tempo, mas que progressivamente esse mistério foi revelado ao homem. E o mistério, né, da cruz foi o principal deles, né? A ideia de que era algo de fato inesperado, né, pelos homens da época, né, que o próprio Deus entregasse o seu filho a ser morto pelos nossos pecados. E aí Deus ele vai, de fato, revela o seu filho, a pessoa do seu filho. Então a ideia de mistério traz essa ideia, né, de algo que foi revelado, né, de algo que foi aos poucos descortinado. Essa a ideia. Por exemplo, lá em Romanos 16, né, Paulo vai falar sobre isso, né, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Por exemplo, a inclusão dos gentios, né, no plano da salvação foi um mistério que foi revelado. Paulo vai falar sobre isso, né? O mistério, lá em Colossenses 1, 26 e 27, ele vai falar assim, né? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, né? E que mistério era esse? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É interessante, né? A ideia de mistério aqui, na própria pessoa de Cristo, né? É interessante que o livro de Apocalipse, geralmente a gente olha, ouve falar desse livro, ou tenta ler esse livro, a gente traz sempre uma ideia de algo misterioso, né? Algo enigmático, algo cabuloso. E a ideia do livro não é essa. A ideia do livro é o contrário, é revelar, não é esconder. Né? Aí a gente olha ali Apocalipse com medo, né? Já parece que algo ali enigmático, algo cabuloso ali. Na verdade, Deus está revelando ao seu povo, está descortinando essa ideia. Eu acho legal o título do livro em inglês, né? Revelation, né? A ideia de revelação. Ele está falando ao seu povo, não está escondendo, é o contrário, né? Aí mistério traz essa ideia. E o que Paulo fala sobre mistério, né? Já existia uma ideia no Antigo Testamento, né? Ali na época da vinda de Cristo, ali, de uma ressurreição, da ideia da realidade da ressurreição. Mas essa ideia ainda não era muito clara. Não era muito clara ali, como Paulo está aqui descortinando ainda mais. Por exemplo, lá em João, né, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23 e 24, diz assim, né, declarando Jesus, né, teu irmão há de ressurgir, falando aqui sobre Lázaro, né? E aí Marta vai dizer assim, né, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então, havia uma ideia de ressurreição no último dia. Por que Paulo está falando que isso aqui é um mistério que ele está falando agora? Porque a ideia de que aqui em Paulo está descortinando ainda mais. Ele está trazendo ainda mais revelação sobre a doutrina da ressurreição, que já era conhecida uma ideia, mas que Paulo está aqui trabalhando ainda mais o tema. Por isso que ele está descortinando, ele está trazendo o mistério. Por isso que ele começa o texto dizendo, eis que vos digo o mistério. Essa é a ideia. E aí ele vai dizer assim, né? Nem todos dormiremos, né? Paulo começa a falar agora sobre a situação daqueles crentes, dos crentes que estarão vivos, né, quando dá a ocasião ali da volta de Cristo, né, ou seja, aqueles que não experimentarão, terão o privilégio, né, de não experimentar a morte quando dá a ressurreição, quando dá a volta do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dos crentes que já morreram. A ideia aqui, meus irmãos, quando Paulo fala que nem todos dormiremos, dormir aqui é um eufemismo, né? Todo mundo dá para entender e perceber que a ideia aqui de nem todos morreremos, nem por quê, né? Primeiro porque a postura de quem dorme e de quem está morto é semelhante, né? Está ali, imóvel, olho fechado. Então há uma semelhança de postura, né? De aspecto, né? Tanto de quem dorme quanto de quem está morto, né? A diferença é que quem está dormindo está respirando, né? Essa é a ideia. Mas a ideia principal é de que Paulo usa o eufemismo aqui de dormir, porque dormir pressupõe acordar, né? Quem está morto não acorda, né? Em tese, né? Mas dormir pressupõe acordar. Essa a ideia, né? Por exemplo, lá em João 11, né? A gente já leu aqui um pedaço. A gente vai dizer assim, isto dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou despertá-lo. Então a ideia aqui de dormir é de fato, de morrer. Então quando Paulo está falando assim, nem todos morreremos. Existe uma falsa doutrina, né, aí pregada por algumas seitas aí, né, que é o tal do sono da alma, né? A ideia é de que quando as pessoas morrem, eles passam a ficar inconscientes. Eles passam a viver, ou melhor, a estar em algum limbo, algum lugar de maneira inconsciente, sem contato, sem nenhuma, digamos, realidade assim, presente à sua volta. Não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia não ensina essa doutrina do sono da alma, né? A ideia de uma inconsciência, um sono profundo, né? Pelo contrário, a Bíblia ensina, nos mostra através de alguns textos, né, que quando alguém morre, ele está de fato em seu espírito consciente, né, atento à realidade que agora lhe pertence, né? Por exemplo, lá em Lucas 23, né, Jesus vai dizer assim para o ladrão da cruz, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lá em Filipenses 1:23, né, Paulo vai dizer assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então a ideia de habitação, né, de presença, é essa a ideia. Lá em 2 Coríntios, né, capítulo 2, capítulo 5, versículo 8, vai dizer, né, Paulo vai dizer, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, morar com o Senhor. Então a ideia de que não há um sono profundo, não é essa ideia, essa falsa doutrina não existe. E é um texto bem interessante, né, que vai combater essa doutrina também, que é lá em Apocalipse 3:10, né, lá ali na abertura do 5º selo, né, ela vai dizer assim, né, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E aí o texto vai dizer, né, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, reparem, eles estavam mortos, mas estavam clamando ao Senhor por justiça. Então, eles estavam conscientes. Essa é a ideia. Então, a Bíblia nos ensina que um crente verdadeiro e que morre, né, ele vai habitar com o Senhor. Essa é a ideia. Conscientemente. Ele está vivendo num plano, obviamente, numa realidade, nós não sabemos como é, mas de fato que é debaixo, ou melhor, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo da sua presença conscientemente. Essa é a ideia. É interessante, né, que nós poderíamos perguntar, né, como naquele dia, né, quem irá ressuscitar, né? Só os crentes ou os ímpios também irão ressuscitar? Lá em João, capítulo 5, versículo 28, vai dizer assim, né, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ideia é que haverá uma ressurreição para o juízo daqueles que não foram, de fato, transformados pela obra do Cristo, né? Não foram alcançados ali. Essa é a ideia. Mas Paulo continua aí o texto dizendo assim, né? Mas transformados seremos todos. A ideia é que aqui é de que haverá, de fato, uma transformação, né? Tanto dos mortos, né, que ressuscitarão em Cristo, quanto daqueles que estiverem vivos e que não experimentarão a morte naquele dia, ou até aquele dia, né? Então, meus irmãos, qual seria a natureza, né, dessa transformação? Né? De que tipo de corpo, né, o crente no Senhor ele terá quando nessa ocasião, naquele grande dia? Né? A gente precisa entender, né, que o nosso corpo, né, o corpo que nós temos hoje, é um corpo pós-pecado, né, um corpo pós-queda. É um corpo que nós ali herdamos ali de Adão, né? E muitas características do nosso corpo são efeitos do pecado. Nós temos efeitos do pecado em nosso corpo, né? Por exemplo, nosso corpo envelhece, nosso corpo adoece, nosso corpo morre, nosso corpo cria rugas, nosso corpo tem doenças, nosso corpo é marcado pelas características, pelos efeitos que o pecado trouxe a este mundo. O pecado trouxe a este mundo características também no nosso corpo, né? Então a ideia, meus irmãos, que um corpo incorruptível, que é o corpo que nós herdaremos quando daquele dia, ele será um corpo cujos esses efeitos não mais existirão. Esses efeitos serão, de fato, retirados. Nosso corpo não mais envelhecerá, não mais se desgastará, não mais estará sujeito, né, a uma enfermidade, a uma doença,
ou a morte, a ideia de que o nosso corpo será plenamente saudável, plenamente forte, né? Nós sabemos que o envelhecimento, né, faz parte desse processo de corrupção, né, de perecimento do nosso corpo, né? Uma vez que nós não teremos mais os efeitos do pecado, né, o pecado será vencido plenamente, finalmente, né? A ideia de que, segundo aqui alguns teólogos, né, e eu também creio nessa ideia, é que nós carregaremos aqui as características da juventude, né, da maturidade. Nosso corpo não será nem imaturo, como um corpo de uma criança que está ainda se desenvolvendo, mas também nem tão suscetível à deterioração como um corpo de alguém bem idoso, por exemplo. Nosso corpo será ali um corpo plenamente em vigor. Geralmente é o corpo de alguém jovial, nessa ideia. Então nós carregaremos essa marca, de fato, ali do vigor, essa ideia no corpo, de fato, transformado, né? Sem sinal de doença, sem sinal de dor, um corpo, de fato, perfeito, é essa a ideia, né? Não haverá nada aqui de desonroso, né, ou desprezível. Por exemplo, hoje muitas pessoas têm, às vezes, vergonha de alguma coisa no seu corpo, né? Alguma mancha, né? Alguma cicatriz, ou alguma doença que ela carrega, ela tenta esconder ali, coloca uma roupa ali mais longa para esconder alguma coisa que ela tem vergonha, uma verruga ou alguma coisa assim. Reparem que no corpo ressurreto nós não teremos esse problema, né? Nós, de fato, poderemos andar bem tranquilo com um corpo, de fato, perfeito. É essa a ideia. E claro que não será um corpo também de super-homem, né? Um corpo sobre-humano. Um corpo aí também ilimitado, né? Ou infinito, ou alguma coisa que você possa pensar aí, né? Uma vez que essas características, né, pertencem somente ao Senhor Deus, né? Mas a ideia é de que nós seremos, de fato, transformados. É essa a ideia. E a pergunta que nós poderíamos fazer é como acontecerá essa transformação, né? Quando acontecerá essa transformação? Como se dará essa transformação? Será que ela vai demorar? Será que Deus vai fazer um processo demorado de alguns dias para que esse corpo de fato se transforme? Ou essa transformação será de uma hora para outra, né? E Paulo responde no 52, né? Caminhando no texto, ele vai dizer assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É interessante que Paulo agora trabalha o momento e a velocidade dessa transformação, né? É interessante a ideia aqui, né? Paulo não diz aqui que essa transformação será lenta, será gradual, né? Como o crescimento de uma semente, por exemplo, né? Que é devagar, que é lento. Paulo vai dizer que essa transformação será de maneira súbita, será de maneira imediata, né? Ele vai usar aqui 3 expressões aqui, né? Ele vai dizer no momento, né? No abrir e fechar de olhos e ao ressoar da última trombeta. Quando ele fala aqui no momento, né? No texto, né? A palavra que ele usa aí é átomo. A gente conhece o átomo, né? Quando a gente estuda lá química, né? O que é um átomo? A palavra átomo, ela significa não cortado, não ou indivisível, não divisível. A ideia aqui é daquilo que não pode ser dividido, não pode ser cortado, ou seja, é a menor coisa possível. Essa ideia do átomo. Átomo é isso, é aquilo que é a menor coisa possível. No contexto aqui, Paulo está falando da velocidade da transformação. A ideia aqui é da mais curta fração de tempo. Essa é a ideia. É daquilo que é mais rápido. Quando ele fala aí, num abrir e fechar de olhos, por que ele usa essa expressão? Porque naquela época, eles entendiam que esse piscar de olhos era a coisa mais rápida que existia. Hoje nós sabemos que a coisa mais rápida que existe é a tal da velocidade da luz, né? Mas naquela época tinha essa ideia de que o piscar dos olhos era a coisa mais rápida. Era, digamos, o átomo, né, daquela época. Então Paulo usa essa expressão, num abrir e fechar de olhos. A ideia de que na mais rápida fração de segundo, essa transformação acontecerá. Será súbita, imediata. Essa é a ideia. Quando ele fala aí, né, ao ressoar da última trombeta, né, é interessante que a trombeta, né, a gente vê muito a trombeta nos textos bíblicos, né, especialmente nos livros do Antigo Testamento, né, ela era usada muito em contexto de guerra, né, ou festas ou guerras, né, e também vitórias em guerra, né, essa ideia, né, ela era usada para convocar exércitos em batalha, né, para que o exército avançasse ou recuasse, existiam toques diferentes, né, mas a trombeta também era usada para anunciar a chegada de um rei. Quando um rei chegava em determinada localidade, em uma cidade,
tocava essa trombeta, né? Para que o povo pudesse recepcioná-lo da melhor maneira possível, né? Para que ele fosse ali, de fato, bem recebido, né? E o povo pudesse se preparar para recebê-lo. A ideia aqui da trombeta, meus irmãos, aponta exatamente para isso, né? Aqui há um simbolismo, né? Na ideia de que quando aquela trombeta ressoar, a ideia de preparar Cristo, preparar o povo de Deus para receber o Cristo que vem, o Cristo que está vindo. A trombeta anuncia a vinda do Rei, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa a ideia aqui, né? E essa trombeta também marcará esse sinal de convocação para que os mortos em Cristo saiam dos seus túmulos, né? Ressuscitem de fato, sejam transformados. É isso que Paulo vai falar, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Paulo aqui, né? Ele vai tratar aqui da ressurreição, né? E transformação, né? Aqui a gente vê aqui uma ideia de prioridade aqui essa ideia aqui, né? Já foi tratada pelo próprio apóstolo Paulo lá na carta aos Tessalonicenses, né? Lá no capítulo 4, versículo 13 ao 17, Paulo vai mostrar para a gente que na ressurreição, né, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, né, já com o corpo transformado, né, e somente depois, aqui os vivos, os que estiverem vivos aqui, eles serão transformados. Ele vai dizer isso lá no capítulo 4 dessa carta, ele vai dizer assim: ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a ideia de trombeta mais uma vez, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É interessante, né, que Paulo vai usar aqui, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Alguns entendem aqui que Paulo, né, quando ele usa essa primeira pessoa do plural, né, é a ideia de que ele tinha, o próprio Paulo, uma expectativa de que Cristo voltaria naquela época. De que ele, Paulo e aqueles crentes ali, fiéis, estariam de fato vivos na volta de Cristo. Por isso que ele fala, nós, os que estiverem vivos. Então, alguns entendem que Paulo tinha uma expectativa de que Cristo iria voltar logo ali naquela época. De que ele estaria vivo, juntamente com alguns daqueles irmãos, né? Ou com aqueles irmãos fiéis, né? Durante a sua volta. Então, havia talvez uma expectativa de Paulo, mesmo aqui em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai repetir a mesma ideia aí do versículo 50 no 53, quando ele vai dizer, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então ele trabalha a mesma ideia de que para que nós chegarmos lá, naquele reino final perfeito, né, é marcado pela incorrupção, né, ou pela perfeição, é necessário que o nosso corpo se revista da incorruptibilidade, né? Só que ele acrescenta aqui, né, a ideia da imortalidade, né? A ideia de que o nosso corpo ele é mortal, ele morre. Mas o corpo da ressurreição, ele será um corpo não marcado mais pela morte, né? Mas pela vida eterna. E quando ele fala aqui, né, é a ideia de se revestir da incorruptibilidade, esse verbo aqui, né, que ele usa, a ideia de vestir uma nova roupa. A ideia de que o nosso corpo é como se fosse uma roupa maltrapilha, né? Uma roupa que se rasga facilmente. Coloca uma roupa velha, né, no seu corpo, né? Uma camisa velha, e se você estica, ela rasga facilmente. Esse é o nosso corpo atual, né? É um corpo que é deteriorável, né? É um corpo que é frágil, é um corpo que qualquer bactéria, doença ou coisa pequena, né? Um vírus, derruba você, né? Te mata, né? Esse é o nosso corpo, uma roupa velha. Essa é a ideia. A ideia de se revestir de incorruptibilidade é a ideia de vestir uma nova roupa. Uma roupa que, de fato, não rasga. Uma roupa, de fato, de qualidade. Essa é a ideia de Paulo aqui. É interessante que Paulo já trouxe uma ideia aqui, uma observação, né? Quando ele fala sobre esse novo corpo, né? Não é que a Débora, por exemplo, será outra Débora. Não é que eu teria um outro corpo como se fosse um outro Juan. Será esse corpo. Será esse corpo. Só que um corpo transformado. Não será uma outra pessoa. Não será um outro ser. Ou a sua alma com um corpo diferente. Será esse corpo mesmo.
só com o corpo transformado. Essa é a ideia. Corpo redimido. Essa é a ideia. Assim como será a nossa alma também, mas uma alma de fato redimida, perfeita. Essa a ideia, será o nosso corpo, mas num aspecto completamente superior, né? E melhor e perfeito. Essa a ideia, né? E aí, meus irmãos, a ideia aqui do Paulo vai trabalhar mais à frente, né? Alguns poderiam até perguntar assim, tá ok, mas e a morte, né? O que a gente faz com a morte, né? O nosso corpo será ressurreto, teremos um corpo perfeito, sem doença, sem pecado, perfeito. Mas e a morte? Do que adianta ter um corpo belo, perfeito, se a morte pode acabar com tudo isso? Se a morte pode estragar a festa? Aí Paulo vai trabalhar a ideia de que a morte também será derrotada. A morte também será vencida. Ele vai trabalhar essa ideia lá no versículo 54 e no 55. Né? Ele vai dizer assim, acompanhem comigo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A ideia aqui é a seguinte, meus irmãos. Quando isso acontecer, né, quando Cristo voltar e ele, de fato, ressuscitar os que morreram, né, nele e transformar o nosso corpo, algo acontecerá com a morte. A morte será finalmente vencida, né? Então, quando ele fala assim, então se cumprirá a palavra que está escrita, né? Paulo está fazendo alusão aqui a dois textos do Antigo Testamento, né? Que falam sobre a morte, né? E sobre a vitória sobre a morte, né? Um deles é Isaías 25:8, né? E o outro é Oséias 13:4, né? Então, para Paulo, esses textos se cumprirão plenamente quando da ocasião da volta de Cristo. O primeiro texto aí, Isaías 25:8, lá em Isaías 25:8, diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. A ideia aqui de tragar, o que é tragar? É tragar esse verbo que significa destruir, engolir. A ideia de que a morte será de fato destruída. Deus já tinha aqui em Isaías, revelado a Isaías, que a morte seria de fato destruída um dia. Aí Paulo completa aqui a ideia e traz ainda mais revelação para o fato de que a morte será destruída e essa concretização da destruição se dará quando da vitória final de Cristo sobre ela, lá no dia, naquele grande dia final, quando da sua volta, né? Paulo já tinha dito lá no versículo 26 sobre a morte, né, desse capítulo 15, quando ele fala assim, né, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então nós temos muitos inimigos, né? A carne, né, a nossa carne enferma, né, sob os efeitos do pecado, o diabo, né, o nosso tentador, né, nosso adversário, o mundo é outro inimigo e a morte também é um desses inimigos, né? Paulo vai dizer que a morte, ele é o último inimigo a ser vencido. Essa é a ideia, né? E aí Paulo vai citar também o outro texto, né? É Oséias 13:4. Quando ele fala aí sobre onde está a morte, né? A tua vitória, onde está a morte do teu aguilhão. Oséias 13:4 diz assim: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Aí Oséias, né? Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? A ideia aqui de Oséias e de Paulo, o tom aqui é sarcástico, o tom aqui é de deboche mesmo. A ideia aqui é, cadê a morte, a tua vitória? Cadê a morte, o seu poder de matar? Acabou. Né? Cadê o seu poder de matar? A ideia aqui de Paulo é de escarnecer mesmo, é de zombar da morte. A ideia é, toma essa morte, você perdeu. Essa é a ideia. Paulo usa uma linguagem aqui de deboche, né? Você foi derrotada, você perdeu o poder, você não é mais ninguém. Acabou o seu poder. Essa é a ideia de Paulo aqui, né? Você foi engolida pela ressurreição. A ressurreição, por meio da ressurreição, você perdeu o seu poder. E Paulo vai trabalhar exatamente essa ideia de que a morte perdeu o seu poder. Né? A morte, meus irmãos, eu vou explicar isso mais à frente, mas eu já vou adiantar, ela só tem efeito sobre o homem, sobre o ser humano, por causa do pecado. A morte só pode causar efeito, a morte só existe porque a morte ela tem um ferrão. Paulo vai trabalhar no texto, né? Um ferrão que é o pecado.
Uma vez que na ressurreição, quando da ressurreição e da volta de Cristo, o pecado for retirado, for vencido, né, e for eliminado do povo de Deus, a morte não terá mais esse ferrão, mais esse poder de existir. É isso que Paulo vai trabalhar agora, quando ele fala assim, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A palavra aqui, né, aguilhão, né, no grego aqui é kentron, né, essa palavra significa exatamente o ferrão, ou se refere ao ferrão de uma abelha, ou a picada de uma serpente, né? A morte aqui é de fato retratada como essa inimiga maldosa, que faz o mal, que machuca, né? Que pica, né? Que causa sofrimento, que causa dor e que causa o falecimento. Né? A morte causa essa ideia. Então, a ideia aqui é de que com a retirada desse ferrão, a morte já não tem mais efeito. A morte perde o seu efeito sobre aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo já não têm mais o poder do pecado sobre si, quando da ressurreição. Essa é a ideia, né? Então, a ideia, meus irmãos, aqui, né, de aguilhão é essa ideia. A morte, ela usa do pecado para fazer valer o seu efeito. Uma vez que o pecado for vencido, naquele grande dia, a morte já não terá mais efeito. E aí o que Paulo vai dizer, né? O aguilhão da morte, lá no 56, exatamente isso ele vai dizer. O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é a lei. Reparem, meus irmãos, a ideia aqui é de que naquele dia não somente a morte vai ser vencida, mas também todos, né, serão vencidos também os inimigos que trouxeram a morte. O que trouxe a morte para o mundo? Foi o pecado. A morte só existe porque o pecado a trouxe a esse mundo. Então a ideia aqui, quando Paulo fala que o aguilhão da morte é o pecado, a ideia aqui de que o pecado é esse ferrão venenoso que a morte se utiliza para causar efeito nas pessoas, para que as pessoas de fato percam as suas vidas e morram, né, espiritualmente ou fisicamente, né? A ideia é de que uma vez que esse ferrão for retirado, né, onde o pecado for perdoado, redimido, a morte já não tem efeito sobre a pessoa. Por que Cristo ressuscita no terceiro dia? Porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Então essa é a ideia. A morte não pôde pegar Jesus definitivamente, porque a morte não tinha o ferrão sobre Cristo. Cristo não tinha pecado. Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse é o ponto, né? E é como se a morte naquele grande dia, ela passa de uma abelha silvestre que causa mal para uma abelha inofensiva. Ela terá o seu ferrão retirado. Essa é a ideia de aguilhão aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? A tua capacidade de ferir. Você perdeu. O pecado já não existe mais. Essa é a ideia. Né? Há uma frase de um John MacArthur, falecido há pouco tempo, né? Quando ele diz assim, né? Tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus. Parem, meu, até hoje, a morte ela foi vencida na cruz. Até hoje, quando um crente morre, ele é entregue ao Senhor. Ele vive aos pés do Senhor, na companhia do Senhor, conscientemente, como nós vimos, né? Sobre de fato, companhia de Cristo, né? E Paulo vai dizer, né, completar, né? E a força do pecado, já caminhando para o final, né? E a força do pecado é a lei. Né? Reparem, meus irmãos, que a lei, quando ele fala que a força do pecado é a lei, Paulo não está dizendo que a lei seja ruim em si. Pelo contrário, né? Paulo fala que a lei ela é santa, ela é justa e ela é boa, né? Porém, a lei, por si só, ela é incapaz de salvar o homem. A lei, ela revela, pelo contrário, a nossa incapacidade. É por meio do conhecimento da lei que nós olhamos para a lei e falamos, estamos perdidos. Então, a lei, ela condena o homem. Por causa do homem, não por causa da lei. Porque a lei ela é boa. Mas a lei revela a nossa incapacidade. Né? A lei coloca diante de nós um padrão inalcançável. Nós não conseguimos olhar para a lei e dizer, estamos cumprindo a lei. Não conseguimos. A lei nos condena, essa é a ideia. Então, por isso que Paulo fala que a força do pecado é a lei. Porque a lei, ela revela a nossa incapacidade. Essa é a ideia aqui, né? Porque Paulo vai dizer isso lá em Romanos 7 também, né? Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, repare que a lei, ela é a força propulsora, ela nos condena porque nós não a cumprimos como nós deveríamos. Essa é a ideia. E aí, caminhando para o final mesmo, aí nos últimos 2 versículos, Paulo vai dizer assim, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É interessante, meus irmãos, que Paulo começa dizendo que graças a Deus que nos dá a vitória, né? A vitória sobre a morte não é um mérito nosso. A vitória sobre a morte está baseada na obra de Cristo em nosso favor. Né? O que nós conquistaremos naquele grande dia, a vitória sobre a morte, é o que Cristo conquistou para o seu povo. Né? Foi Cristo que de fato satisfez as exigências da lei, que cumpriu a lei perfeitamente. Né? Ele sim alcançou esse padrão que a lei de fato estipulava. Né? E por ele ter alcançado esse padrão, ele nos dá a vitória. A vitória não vem de nós mesmos. Né? É Cristo quem tratou do problema do pecado, do nosso problema. Porque ele consertou o nosso problema, nós vencemos e podemos vencer a morte. Né? Essa ideia. Ele vai dizer, né? Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que Paulo fala para a igreja de Corinto? Ser firme, abundante e inabalável na obra do Senhor. A gente precisa relembrar que eles estavam ali sendo influenciados por uma falsa doutrina, né? De que não havia ressurreição. A Paulo vai dizer assim, olha, sede firmes, abundantes na obra do Senhor. Trabalhem, essa é a ideia. Trabalhem na obra de Deus, porque a ressurreição é uma realidade. E se a ressurreição é uma realidade, vocês devem trabalhar para a vida por vir. Porque, como ele disse, aqui eu também li o texto, né? Se nós vivermos somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a ressurreição não existisse, para que trabalhar? Essa é a ideia. Para que obrar na casa do Senhor? Para que trabalhar na casa do Senhor? Para que fazer a obra do Senhor, se não a ressurreição? Então, a ideia de Paulo é, se há ressurreição, então o vosso trabalho não é vão. Há uma recompensa para vocês. E a recompensa para vocês não está apenas nessa vida, mas principalmente na vida do porvir. Por isso, trabalhem, sabendo que há uma eternidade de recompensa. Essa é a ideia. O vosso trabalho não é vão. Essa a ideia aqui, ou seja, no trabalho em Cristo, né? O nosso trabalho em Cristo ganha significado quando nós entendemos que o nosso trabalho, de fato, será recompensado quando da ressurreição. Então, eu fecho com algumas aplicações. Eu deixei as aplicações para o final, né? Preferi expor o texto e agora a gente vai trabalhar algumas aplicações. Mas, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é de que esse texto nos ensina, né, e nos fala, especialmente nos momentos onde nós passamos por luto, né, por tristeza. Né? Todos nós aqui já perdemos alguém, né, um parente, né, um amigo, né, um ente querido. Né? E ali na hora do velório, ali, né, nós sempre somos remetidos a alguns textos, né, que falam sobre a ressurreição. Né? Isso é de fato uma realidade. Quando nós vamos a velórios, né, de pessoas não crentes, né, a gente vê um clima muito desesperançoso. É um clima muito, assim, sem esperança. Quando nós vamos a um velório de um crente, nós percebemos, sim, a tristeza daqueles crentes que estão ali, né, os irmãos ou parentes crentes, mas nós sabemos que há um sorriso por trás de que há uma esperança final. Cristo voltará. E Cristo trará essa pessoa que morreu crente, de fato, a morar conosco novamente. Então, o cristianismo traz essa bela doutrina de que nós veremos o nosso irmão querido, a nossa irmã querida, nosso familiar querido que morreu no Senhor. Então, em momentos de dificuldade, de luto, né, de perda, né, de alguém, essa doutrina nos traz consolo, nos traz esperança, pelo fato de que em Cristo nós podemos sim nos alegrar, ainda que tristes momentaneamente, nos alegrar na esperança da ressurreição. Uma outra aplicação que eu gostaria de trazer aqui, né, é que é interessante, né, Paulo fala sobre o corpo, né, que o nosso corpo, ele é um corpo que padece, é um corpo que, de fato, carrega as marcas, né, do pecado, mas nós devemos, ainda assim, né, tratar bem o nosso corpo, né, fazer do nosso corpo, né, trabalhar nele para a glória de Deus. Não há pecado nenhum, por exemplo, em um crente cuidar da sua saúde, ainda que o seu corpo seja um corpo que padece, um corpo sob os efeitos do pecado. Mas não há nada de errado em um crente, pelo contrário. O crente deve, de fato, tratar bem o seu próprio corpo, né, para a glória de Deus. O problema é que, hoje em dia, as pessoas tratam o corpo, né, como se fosse um ídolo. Tratam o corpo como se fosse um Deus.
elas vão à academia, por exemplo, né? E na academia há muita idolatria, né? E veem o seu próprio corpo como algo, né, perfeito, como algo belo, como algo, né, idolatram a aparência, né? Os músculos ali, né? E reparem, Paulo traz a ideia aqui de que esse corpo não deve ser visto como algo super importante, no sentido de que é a coisa mais importante da minha vida. Há um corpo melhor que nos espera, esse sim, e por esse sim nós devemos esperar. O nosso corpo, do jeito que está, atual, ele é um corpo que, de fato, nós nunca atingiremos, né, um corpo perfeito nesse estado. Podemos malhar, correr, nós nunca atingiremos um corpo perfeito. Esse corpo perfeito nós atingiremos se nós formos crentes fiéis no Senhor, piedosos, e morremos em Cristo. Isso sim, mas não na academia. Nada contra a academia, ok? Nada contra a academia. Nós podemos malhar, né, em academia, fazer crossfit, aí quem gosta. Mas o ponto é que muita gente vai lá esperando um corpo perfeito. E esse corpo perfeito não virá na academia. Esse corpo perfeito virá quando nós formos crentes, fiéis e verdadeiros convertidos no Senhor Jesus Cristo, né? Para, meus irmãos. Paulo fala também, eu já estou caminhando para o final, sei que a hora está um pouco avançada. A ideia que Paulo trabalha aqui também, que nós podemos aprender, é que a nossa vida ela deve ser vivida sob a perspectiva da eternidade e não da perspectiva terrena, meramente terrena. Paulo fala o tempo todo aqui, nós vimos ele falando, né, sobre o futuro, né, sobre o reino de Deus, sobre a esperança futura, sobre a realidade que nos espera, sobre o reino incorruptível, sobre a incorruptibilidade. Ou seja, Paulo está apontando sempre para frente ali. Quantas pessoas vivem as suas vidas, meus irmãos, nessa vida, achando que o mundo, o sucesso, né, as conquistas são tudo que existe. A sua carreira, né, a sua vida, as suas prioridades, né? E reparem que Paulo nos ensina aqui a não colocar a nossa esperança no mundo que padece, no mundo que o mundo que João fala sobre isso, né? O mundo passará, o mundo deixará de existir. Então, repara que a nossa perspectiva é sempre voltada para o céu. Nós somos cidadãos do céu. A pátria que nos espera, a nossa pátria é a pátria celestial. Então, repara que essa é a ideia. Paulo trabalha aqui na perspectiva, de fato, da eternidade. É essa a ideia, né? E por último, eu encerro, né, é muito comum, né, muitas pessoas olharem para o seu corpo e verem coisas que não gostam, né? Por exemplo, como eu disse mais cedo, né, uma cicatriz, né, ou uma doença, ou algo da sua aparência que ela tem dificuldade, aquilo mexe com ela, né? Isso pode ser muito bem idolatria também. Você vê o seu corpo, né, e achar que as pessoas devem ver você como uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito atraente. Isso pode ser idolatria. Mas reparem, meus irmãos, que ainda há pessoas, entretanto, que podem, de fato, ter problemas legítimos e reais, né? Por exemplo, uma doença autoimune, ou, por exemplo, uma dificuldade em algum aspecto, né? Por exemplo, há pessoas que vivem com doenças crônicas, por exemplo, né? Pessoas que vivem com dores constantes, né? Essa ideia, né? A artrite, né? A lombalgia, existem milhões por aí, né? Pessoas que lidam com doença. Eu, por exemplo, tenho hérnia de disco, dói o tempo inteiro, né? E a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, né? Ou doenças motoras, né? Doenças de dificuldade de locomoção, ou de doenças auditivas, né? Ou visuais, né? Ou alguma deformação por conta de algum tipo de acidente, né? Pessoas que lidam, por exemplo, com doenças terminais, né? Câncer, por exemplo, recebem um diagnóstico de câncer, né? Ou tratamento, ou transtornos neurológicos. Então, reparem, e nós podemos conviver com uma série de problemas com o nosso corpo. E o que esse texto nos mostra, aqui nos ensina, meus irmãos, é que há uma esperança para aquilo que hoje nos aflige, para aquilo que hoje nos traz angústia. O nosso corpo, por mais que hoje nos traga dificuldades, né, angústias, por exemplo. Eu tenho uma questão, eu não sei explicar bem cientificamente falando, mas eu tenho uma questão na vista. Não sei se é doença, né, não sei, que é uma chamada de moscas volantes, né? Umas sombrazinhas que vão aparecendo. Não sei se alguém tem isso aqui, né? Ou será que só eu? Vão aparecendo assim. Eu lembro que quando eu descobri isso aqui, eu era adolescente, isso me incomodava demais. Eu achava que ia morrer, que eu ia ficar cego. Hoje em dia eu lido muito tranquilo com isso, né? Mas reparem que é algo que ainda me incomoda, né? Algo que às vezes vem a visão fica turva, né? Os pontinhos pretos assim, né? Mas algo que eu tenho que lidar, porque o meu corpo é um corpo ainda sob os efeitos do pecado. Mas isso me dá esperança, essa passagem me dá esperança de que um dia a minha visão será perfeita. Que aquele que não enxerga,
enxergará perfeitamente, que aquele que não ouve, ouvirá perfeitamente. Então, repare, meus irmãos, que o texto nos dá esperança daquilo que nos aflige hoje em dia. Como eu disse, quando Cristo lhe curava, ele nos dava amostras do seu reino. Quando ele curava um surdo, um mudo, um aleijado, ele dava amostras do que no reino, e Paulo falou sobre esse reino aqui, né? Incorruptível, nesse reino, essa será a regra, a realidade comum e normal. Todos ouvirão, todos verão, todos terão corpos perfeitos. Então, que quando você passar por uma sua crise aí de tendinite, né, ou de artrite, ou de qualquer it, né? It geralmente é um problema, né? Que você tenha esperança de que Cristo restaurará também o seu corpo mortal. Esse corpo, de fato, será revestido da imortalidade. Graças a tudo isso à obra do Senhor Jesus Cristo.